deu uma entrevista, deu uma declaração, falou aí sobre esse momento do Corinthians, que consegue resultado, mas não tem um desempenho tão bom em campo. Vamos ouvi-lo. Olha, eu não estou aqui para dar desculpa nem nada, eu sou um cara que tenta ser o mais sincero possível. O Corinthians não atingiu ainda aquilo que nós queremos, nós estamos no início de temporada, entre aspas, e é natural com tantas mudanças que a equipe sinta. Nós tivemos um tempo de preparação e deu para ver algumas coisas interessantes no jogo de hoje. Por exemplo, o Corinthians finalizou a gol numa saída de tiro de meta, né? Coisa que a gente não vinha tendo. O Corinthians teve uma marcação adiantada no primeiro tempo que também não vinha fazendo. É óbvio que tiveram situações adversas no jogo, porque do outro lado também tem uma equipe que treina diariamente, que não jogava também há um certo tempo, que também melhorou em alguns quesitos, jogava dentro do seu estádio. Então tudo isso a gente tem que respeitar o jogo de futebol. É óbvio que todo mundo quer ganhar jogando bem, mas enquanto a gente não está jogando bem, que a gente ganha as partidas. O risco disso, de não jogar bem e seguir ganhando, porque o Corinthians está invicto há 10 jogos, 5 empates e 5 vitórias, tem a melhor campanha do Campeonato Paulista até agora, embora também tenha um jogo a mais, mas está com 14 pontos. É se acomodar, né, Lofredo? E falar, tô jogando assim, mas tá dando certo, vamos nessa linha. É interessante que ele fale, né, que tem que respeitar o jogo de futebol, porque nesse final de semana eu assisti inúmeras partidas de futebol, como eu faço sempre, de vários níveis técnicos, né? E certamente essa foi a pior que eu vi. Então, respeitar o jogo de futebol é apresentar algo minimamente aceitável para que as pessoas possam assistir e falar, olha, isso é interessante, isso é legal, realmente tem alguma coisa positiva ali. Não, na verdade, correria para lá e para cá, muito pouco para se acrescentar, para se falar assim, olha, tira-se algo de positivo. Não se tira praticamente nada de positivo do Corinthians. O Corinthians está se arrastando, está conseguindo alguns resultados, mas alguns resultados bem difíceis, né? Contra equipes frágeis. Se classificou na Copa do Brasil nos pênaltis contra o Retrô, um negócio assim lamentável. Então, assim, tem muito pouco realmente para dizer algo positivo aí. E uma outra coisa que me intriga, o Corinthians tem lançado jovens jogadores, eu tenho dificuldade de avaliá-los completamente, claro que eu tenho conhecimento do trabalho deles da categoria de base, mas o que me deixa bastante intrigado é como o Santos pega um monte de jogadores jovens, zagueiro de 17 anos, garoto de 16 que faz gol em Libertadores, chega em final de Libertadores, todos eles, praticamente todos, rendem muito bem. Como o Palmeiras coloca vários jogadores de sua categoria de base, a ponto de um deles bater um pênalti numa final de Campeonato Paulista contra o maior rival no ângulo, um pênalti decisivo que deu o título ao clube, sem contar outras demonstrações de personalidade e qualidade técnica. O próprio São Paulo, que agora colocou também nesse final de semana o Rodrigo Nestor, que me parece um jogador preparadíssimo para ser profissional, e entre eles, o ano passado colocou Igor Gomes, Sara, enfim, diversos, Brenner, e esse, que rodou um pouquinho mais, é verdade, mas esses jogadores dão resultados esportivos, esses jogadores você olha e fala assim, opa, tem jogador aí. E o Corinthians, não. O Corinthians põe alguns atletas em campo que você fala, eu não sei, esse cara eu não sei se vai ser profissional a ponto de jogar com a camisa pesada do Corinthians. Você arrisca o motivo disso acontecer no Corinthians, Cereto? Porque a grande questão é saber se de fato os jogadores, essa atual geração da base do Corinthians, se de fato ela tem bons jogadores, jogadores que têm condições de vestir a camisa do Corinthians e sair jogando, ou se é uma forçação de barra da direção, necessidade absoluta de renovar o time, porque o Corinthians está quebrado financeiramente, né? E o Duílio Monteiro Alves, inclusive, deu uma entrevista para a Folha de São Paulo nesse final de semana, dizendo que o campeonato do Corinthians é acertar as contas. Só que para acertar as contas, você precisa ter um mínimo de resultado esportivo dentro de campo, porque senão você fica absolutamente comprometido do ponto de vista das premiações, inclusive, e fica muito ruim. Agora, o que eu ia dizer sobre a entrevista do Mancini é que ele disse que viu coisas interessantes. Eu não vi nada interessante. Nada. Talvez ele tenha visto outro jogo. Eu não vi absolutamente nada interessante. E é bom lembrar que o Corinthians ficou, a exemplo dos outros times, parado durante um tempo aí, deu tempo de trabalhar, deu tempo de treinar, havia expectativa mesmo com tantas mudanças e sobretudo por causa das mudanças, de que o Corinthians jogasse mais do que jogou.
Então, eu não vi absolutamente nada de interessante no jogo do Corinthians ontem. Jogou muito mal. Em relação à temporada passada, porque a temporada passada foi de evolução do Corinthians sob o comando do Mancini, né? O Mancini pega um Corinthians com risco de rebaixamento e leva o time à possibilidade de uma vaga na Libertadores. Vocês veem uma involução, hein, Cereto, dessa temporada em relação à anterior? Eu vejo. Eu acho que o trabalho do Mancini no Corinthians piorou. Ele chegou no Corinthians e chegou com uma missão muito clara, muito objetiva, que era livrar o Corinthians do rebaixamento. Ele conseguiu, fez um excelente trabalho, depois não conseguiu subir de degrau, né? Não conseguiu classificar o time para a Libertadores, e só que agora o trabalho dele piorou. É começo de temporada. O Corinthians passa por uma reformulação, é bom que se diga. Só que também é importante dizer que o Corinthians enfrentou adversários piores e foi dominado pelos adversários recentemente, né? Jogou contra o Retrô, jogou contra o Mirassol, jogou contra o Guarani e foi dominado por todas essas equipes. O fato do Corinthians ter 14 pontos no Campeonato Paulista e ser líder do Campeonato Paulista na classificação geral fala muito mais sobre o nível técnico do Campeonato Paulista do que do Corinthians, né? O Corinthians pegou adversários fracos, com exceção do Palmeiras, ele pegou adversários mais fracos no Campeonato Paulista. E mesmo no jogo contra o Palmeiras, o dilúvio temporal que caiu no jogo contra o Palmeiras nivelou o jogo por baixo e favoreceu o Corinthians. Então, o trabalho do Mancini piorou no Corinthians em relação ao ano passado. E olha a loucura que virou o calendário do Paulistão, né? Porque hoje a gente está repercutindo o jogo do Corinthians de ontem e amanhã a gente já vai estar prospectando o jogo do dia, porque amanhã o Corinthians enfrenta a Ferroviária que tem o artilheiro do Paulistão até agora, que é o Bruno Mezenga, Alfredo. Pois é, outro dia, na semana passada, o Carlos Eduardo Mansur falou no Redação, e assim, uma frase muito boa, assim, não sei exatamente, então eu vou repetir ao meu modo, que nós estamos vivendo a época do futebol fast food, né? Porque a gente tem que ter o consumo rápido do futebol, né? Já vimos o Corinthians e já vamos ver o Corinthians de novo, já vimos o Flamengo e vamos ver o Flamengo de novo, se bem que o Flamengo dá gosto de ver, Palmeiras também, foi um jogo excelente. Agora a gente não consegue nem analisar direito uma partida, não consegue nem pensar em como vai ser a outra, porque o negócio é jogar, jogar e jogar. E aí, claro, no meio de tudo isso, a gente tem partidas boas como foi a da Supercopa, mas a gente tem um monte de partida lixo, que é coisa que a gente não devia nem consumir, que a gente consome a gente por obrigação e o torcedor por amor. Então, o jogo entre Corinthians e Guarani ontem foi um desperdício de 90 minutos. E só um detalhe para completar o que o Cereto falou sobre a questão do trabalho do Wagner Mancini. Vamos pensar que quando o Mancini pegou o Corinthians, quando ele estava numa situação bastante difícil, mas depois o Corinthians teve um acréscimo de alguns jogadores como Otero, Casares, Fábio Santos, depois o Gemerson, deu uma melhorada técnica na equipe. Agora esses jogadores não vão ficar, Gemerson, Casares e Otero vão embora, eles já não estão mais nem jogando e já não vinham jogando, tirando o Gemerson, num nível muito bom. E o Fábio Santos também. O Casares e o Otero caíram bastante. E isso faz com que o Corinthians tenha uma queda técnica muito brusca. E mesmo no ano passado, se você pegar, tirando o jogo contra o Fluminense e contra o Atlético Paranaense, quando o Corinthians pegou o São Paulo já estava meio em decadência. O Corinthians só conseguiu ganhar de time que estava muito lá embaixo, muito afundado. Sempre que pegava uma equipe mais forte, era um sofrimento. Então o trabalho no geral, ainda que o Wagner Mancini tenha salvado o Corinthians do rebaixamento com tranquilidade na temporada passada, uma tranquilidade maior do que parecia que ia ser, o trabalho no geral é ruim. E nessa maratona que virou o futebol, o São Paulo... Então, fiel, essas são as notícias desse vídeo. Fiquem ligados, pois estaremos postando novidades. Então se inscrevam no canal para não perder nada. Obrigado a todos, e vai Corinthians!